Olá, sejam bem-vindos ao mais um podcast Parada Obrigatória. Momento de você frear para debater conosco sobre trânsito, transporte, mobilidade. É um projeto do Instituto Via, instituto que trata tecnologia e trânsito voltadas ao bem-estar, voltadas a salvaguardar vidas no trânsito. E hoje, para nossa alegria, estamos recebendo aqui o agente de trânsito, Sanderson Cesário. Hoje, diretor de operações da Superintendência de Mobilidade Executiva Urbana de João Pessoa, na Paraíba. Então, o Cesário vai debater com a gente aqui sobre a tecnologia voltada à fiscalização de trânsito. Cesário, seja muito bem-vindo ao podcast Parada Obrigatória. Uma alegria recebê-lo aqui. João, muito obrigado pelo convite, né? Sempre uma satisfação estar debatendo com você, que também tem toda a sua experiência aí de longos anos aí na mobilidade urbana, na segurança viária. Então, para mim é uma satisfação estar aqui, né? Trocando uma ideia com você, passando a nossa experiência, né? O que a gente vem vivenciando no dia a dia, né? Em prol da segurança viária da população. Então, estamos aí à disposição. Excelente. Então, vamos começar fazendo uma pergunta bem holística. Como a tecnologia está transformando a fiscalização de trânsito em todo o Brasil e, no seu caso, a experiência da CEMOB JP? Sim, a tecnologia hoje ela veio, né, em todas as áreas, né, para ficar. E hoje, para a área de mobilidade, ela está sendo extremamente fundamental. Né? Quando eu entrei, comecei a trabalhar como agente há 21 anos atrás, né, no início dos anos 2000, 2001, 2002, não tinha tecnologia. Tudo era no papel, para você ter ideia. Uma contagem veicular que a gente tinha que fazer, um cruzamento para colocar um semáforo, para tomar uma decisão de engenharia. Nós íamos para a esquina, as pessoas, cada um com sua pranchetinha, anotar a quantidade de motos que passava, de pedestre, de veículo. Então, hoje não. Hoje a coisa mudou, a figura mudou, não necessita mais daquela grande quantidade de pessoas. Hoje nós conseguimos fazer, tanto pelas nossas câmeras de monitoramento, como pelos RPAs, né, que são, no termo popular, os drones. Então, hoje a gente está com uma parceria forte com a Universidade Federal da Paraíba, que está desenvolvendo inteligência artificial, a qual, com as imagens do drone, a gente posiciona o drone naquele cruzamento e ele já consegue fazer toda a contagem e separar por tipo de veículo, por direção que o veículo vai, tudo isso sem a intervenção humana. Então, ele já faz toda essa contagem, nos dá os dados. De posse desses dados, nós já temos também hoje programas de engenharia que nós colocamos esses dados e ele já consegue dizer qual é a medida de engenharia necessária para aquele cruzamento. Pode ser uma mini rotatória, pode ser uma rotatória, pode ser a colocação no semáforo ou algo mais, a exemplo de um viaduto, de um trevo, a depender do volume do fluxo. Então, veja que a tecnologia ela já consegue fazer tudo isso. Todo o trabalho humano, inclusive da parte do engenheiro, já temos softwares, né, que são capazes de fazer esses cálculos. Da nossa parte também, do nosso trabalho no dia a dia, né, hoje todo o trabalho do agente, muitas vezes, João, o agente ele é criticado pela sociedade que não entende a questão de ele estar usando o aparelho celular. Então, hoje, cada agente ele tem o seu aparelho celular da instituição, a qual todos os aplicativos que ele necessita para desenvolver o trabalho dele estão ali. Então, ele não está... A sociedade acha que ele está ali conversando, que ele está batendo papo, e não. Na verdade, ele está trabalhando. Então, são várias searas. Primeiro, ele está realizando a consulta daqueles veículos que ele está, né, fiscalizando naquele momento. E essa consulta vai dar todo um leque. Então, muitas vezes, nós estamos conseguindo até recuperar veículos furtados, com restrição de roubo e furto. Nós identificamos, passamos, logicamente, para as forças policiais, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, que tem apreendido um volume cada dia maior de veículos roubados e furtados. E tudo isso por meio desse trabalho. Hoje, todo o nosso sistema de ocorrências é online. Então, a central, quando o cidadão manda mensagem para o nosso WhatsApp, liga para a nossa central, ela já dispara uma mensagem para o aparelho do agente que está mais próximo daquela ocorrência, então ele já georreferencia, então ele sabe que o agente que está mais próximo é aquele, então ele direciona para o celular daquele agente, já mostra a ocorrência para que aquele agente possa atender de maneira mais rápida a sociedade. Então, é feito também por meio do programa o CAD, que inclusive é do governo federal. O governo federal disponibilizou de graça para os órgãos do Brasil, tanto da segurança viária como da segurança pública, tem nos ajudado bastante. Como também nós temos a figura, né, de outro aplicativo, que é o aplicativo do Fiscalização Senatran. A Senatran também disponibiliza para todos os órgãos. E lá nós temos uma gama de consultas a se fazer, tanto referente aos dados de condutores, dados dos veículos, como também hoje nós temos a figura da credencial digital,
né? Não é mais necessário o cidadão andar com aquele papel, muitas vezes ele esquecia, não botava no painel, né? Ele tinha até o direito à vaga de idoso, não botava no painel e esquecia. A Senatran veio com essa novidade, que agora você pode atrelar uma credencial digital ao seu veículo. Para isso, tem que mudar também o trabalho do agente. Aí é onde vem a tecnologia. O agente de posto celular, ele consegue consultar aquela placa e o sistema vai informar que aquele veículo tem autorização para estacionar na vaga de idoso ou de deficiente. Como também, por meio do QR Code, nós conseguimos verificar a autenticidade de documentos. A placa Mercosul tem um QR Code, nós temos que verificar a autenticidade. Hoje, ela vem com algumas falsificações, algumas pessoas têm adulterado, então o agente tem como conferir. A habilitação, ela vem com QR Code também, você consegue verificar. Então, tem toda essa gama de serviços, né, que o agente tem. E também, na hora que ele necessita lavrar a infração de um cidadão infrator, então ele também vai fazer tudo por meio do celular. Ele tem uma opção também de anexar foto para dar mais transparência àquele trabalho que ele está realizando. Então, você vê que hoje a tecnologia ela invadiu, né, o nosso trabalho, né? E, por fim, para você ter ideia, hoje, a maior cobrança da população... outra coisa interessante, o cidadão ele passou a perceber que o fator humano não é mais primordial na segurança viária. Por quê? Nós humanos, nós temos, né, que troca de turno, nós temos que ir ao banheiro, beber água, sair. Então, hoje, o pedido número 1 da população a CEMOB de fiscalização é a câmera. A câmera de monitoramento, porque eles sabem que aquela câmera está lá ostensiva, 24 horas fiscalizando o cidadão. Então, em primeiro lugar, a sociedade CEMOB bota uma câmera ali. Aí a gente, não, no momento eu não disponho, eu vou botar o agente. Não, mas adquira uma câmera, bota uma câmera que vai ter mais resultado aquela fiscalização. E a gente sabe que é verdade. Ela tem duas... na verdade, a câmera de monitoramento ela serve para uma gama de serviços. Primeiro, monitorar o trânsito, a gente consegue ver a fluidez, passar para a população, né, como é que está a fluidez da via naquele momento. Segundo, fiscalizar, logicamente, quem estiver cometendo infrações. E terceiro, elucidar crimes. Então... Perfeito. Muitas vezes os crimes são elucidados por meio dessas câmeras de monitoramento. Então, é toda essa gama aí de tecnologia que vem nos auxiliando aí no nosso trabalho aí no dia a dia. Eu vejo que hoje realmente o monitoramento ele tem sido um grande diferencial. De Brasil e de mundo, né? Isso. Você realmente tem, eu tenho visto em São Paulo, né? Quantas pessoas com mandato de prisão estão sendo presas na rua pelo facial, pelo reconhecimento facial. Câmeras... Então, realmente, ele tem feito a grande diferença. E deixa eu te fazer uma pergunta, que o pessoal tem perguntado muito, como é que está em João Pessoa as chamadas, antigamente chamávamos de linha verde, né? Que são aquela linha dos semáforos, onde você, a uma velocidade X, você consegue alcançar todos os semáforos e dar maior fluidez ao tráfego. Isso, João. Nós temos apenas 3 redes aqui de semáforos inteligentes, né, que é a grande onda do momento também, falando também um pouco, continuando na tecnologia nos semáforos, né, nós temos hoje 227 semáforos em João Pessoa. Dos 227, nós temos 68 que são inteligentes. A nossa meta é toda a rede se tornar inteligente, estamos em processo licitatório para aquisição desses controladores, mas esses 68 especificadamente, eles estão ali na Epitácio Pessoa, né, na Rui Carneiro e no Retão de Manaíra. Então essa rede, ela é integrada com o Google, nós temos uma parceria com o Google, a qual, por meio dos dados do Google, quando o cidadão coloca lá no seu veículo o Waze ou o Google Maps, que dá a rota, lá também aparece... A via está verde, né? O trânsito está tranquilo. Amarelo, já está o trânsito mais lento. E vermelho, o trânsito está, né, já congestionado. Então, esses dados da Google são repassados à controladora semafórica e o controlador, logicamente, que ele é parametrizado e aí ele vai priorizar o trânsito para dar maior fluidez àquela via que está mais congestionada. Então, isso já está fazendo de maneira automática, sem a intervenção do ser humano. E nesse sentido, ele consegue dar a onda verde. Então, para que você consiga seguir na onda verde, a velocidade tem que ser mantida de 50 km por hora. Você nem pode estar mais lento ou mais veloz, porque você não vai conseguir pegar o time do semáforo. Então, por exemplo, se eu venho de 4 horas da tarde, que também ele tem a prioridade do sentido. Então, por exemplo, de manhã, essa onda verde ela vai estar no sentido praia, centro, bairros, centros. Já quando é no final da tarde, entre 4 e 19 horas, é o contrário. É centro, praia, centro, bairros. Então, se eu estou saindo do centro da cidade de 4 horas da tarde, vou pegar ali as pessoas, desde ali da Praça da Independência, estou descendo para a praia. Você vai ver que pegando a Bento da Gama, que é o primeiro sinal verde, se você manter 50 km por hora, você vai conseguir descer no verde até a Rui Carneiro.
Porque até a Rui Carneiro é uma rede, da Rui Carneiro para frente é outra rede semafórica. E aí também a distância já... Então você consegue pegar nesses momentos. Então, mantendo a velocidade de 50, nós conseguimos pegar a onda verde nesses 3 corredores. Epitácio, Rui Carneiro e Retão de Manaíra. Os demais, né, nós estamos aí com um processo licitatório para adquirir novas controladoras de semáforo inteligentes, e a ideia é expandir para toda a cidade, porque também ele vem dar um ganho, João. Você imagina que nós temos... A gente chama, num termo popular, o sinal, vamos dizer assim, num termo popular, burro. No sentido de o quê? Ele só tem uma programação fixa o dia todo em alguns bairros mais distantes da cidade. E isso muitas vezes estressa o condutor. Porque não tem volume de trânsito e ele tem que ficar lá no vermelho por 20, 30 segundos sem necessidade. A partir do momento que a gente coloca o sinal inteligente, não, ele vai detectar que não tem veículos naquele sentido, então ele não vai ficar retendo no vermelho aquele trânsito. Então isso traz um ganho de tempo para a população, que ao mesmo tempo esse ganho de tempo é qualidade de vida para você estar mais tempo em casa, chegar mais cedo no seu trabalho. Excelente. Estamos conversando com o agente de trânsito Santos Cesário. Ele é diretor de operações da Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa, aqui na Paraíba. Cesário, a gente não poderia deixar em tempos de Maio Amarelo, né? Sim. E tecnologia importante, eu vejo grandes avanços, né, na fiscalização, na conformidade, nos processos com a tecnologia, mas a gente, eu como amante da educação para o trânsito, eu acho que isso não pode deixar, não pode ser esquecido, né? A gente, lamentavelmente, desde o Código de Trânsito, no seu artigo 76, ele preceitua com muita força a educação para o trânsito, mas ela não foi implantada como deveria no Brasil. E como é que estão as ações, você que é ligado à sua diretoria, da educação para o trânsito aqui na cidade de João Pessoa? Isso, né? Como você bem falou, nós estamos no mês do Maio Amarelo, né? Um mês que é dedicado não só no Brasil como no mundo, né? À conscientização da população com relação ao respeito às regras de trânsito, para que possamos diminuir, né, essa pandemia, que assim eu chamo aqui no Brasil, de mortes, né, no trânsito, mortes que são evitáveis. Então a CEMOB, né, nós preparamos todo um calendário durante os 31 dias de maio. Todo dia nós estamos, tanto nas ruas, como nas instituições, nas escolas, nas empresas, nos órgãos públicos, levando a conscientização, né, e o respeito às regras de trânsito, desde as crianças até os adultos. Então, todo esse leque de pessoas são atendidos diariamente nas nossas ações. Hoje nós estamos em apoio na campanha da faixa de pedestre. Nós escolhemos também esse ano dar uma atenção maior ao pedestre. E dentro do tema, da temática desse ano, né, que é desacelere, seu bem maior é a vida. Então, nós entendemos aqui em João Pessoa que o pedestre, e João Pessoa tem uma característica de ser uma cidade que trabalha muito o respeito ao pedestre na faixa, mas a população vem cobrando em algumas áreas da cidade que está havendo desrespeito, que a gente reforça. Então, nós estamos intensificando, focamos muito no pedestre nesse mês de maio agora, nas travessias de pedestre. Então, estamos aí todos os dias. Sábado, nós temos lá na CEMOB também o curso de pilotagem defensiva para os motociclistas. Então, nós também estamos trabalhando muito a questão do motociclista, né? Afinal de contas, aí temos motoqueiros nas ruas e a população percebe diariamente, né, as barbaridades que essas pessoas cometem no trânsito, e a gente também vem trazer essas pessoas para dentro da CEMOB para conhecer a rotina do órgão de trânsito, conhecer as regras de trânsito e, ao mesmo tempo, nós massificamos para ela, né, como é que está o índice de mortes, o índice de sinistro, para que elas se conscientizem. E no final nós damos também 2 horas de aula mesmo, pilotagem mesmo, no circuito que nós montamos lá, para que as pessoas tenham melhor domínio do seu veículo, da sua motocicleta que conduzem no dia a dia. Então a gente vem massificando, trabalhando intensamente com o nosso Maio Amarelo, né? Afinal de contas, nós acendeu uma luz amarela aqui em João Pessoa. Nós tivemos, de 2022 para 2023, João, nós tivemos uma redução de 30% no número de mortes aqui na capital. Porém, de 23 para 24, chamou a luz amarela para a gente que nós tivemos um aumento de 2,7%. Então, aumentou o número de mortes. E a partir do momento que aumenta o número de mortes, nós sabemos que temos que intensificar o nosso trabalho, temos que massificar a população. Afinal, cada vida é importante, né? Cada vida... Nós precisamos defender a nossa missão, a nossa instituição. Ela foi criada com esse intuito de garantir a segurança viária da população. Então, nós estamos aí também irmanados com os demais órgãos do Sistema Nacional, exemplo da PRF, Batalhão de Policiamento de Trânsito, o DR. Então, todos esses órgãos, demais órgãos aqui de trânsito da região metropolitana, para a gente tentar massificar tanto a fiscalização como a educação.
Então, nós precisamos trabalhar fortemente esses 2 pilares. Temos o terceiro pilar também, que é um investimento alto em sinalização e engenharia. Afinal de contas, precisamos trabalhar os 3 pilares para aí sim ter uma redução de mortes, né? E o trânsito mais seguro. Então, a gente vem trabalhando nesse tripé aí intensamente. É uma missão lá da minha diretoria. E assim a gente espera esse ano de 2025 fechar com a redução de mortes no trânsito aqui na capital. Essa é a nossa missão, né, junto à população. Perfeito, Cesário. Eu acho que é importante ter essa visão. São Paulo, trazendo aqui um dado, de 23 para 24, tem um aumento de 19,4% da morte com motociclistas. Né? Então, você analisa que não é uma coisa localizada aqui. Né? É uma coisa do Brasil que a gente precisa trabalhar muito, especialmente o motociclista. Precisa ter um trabalho tanto de educação como de regulamentação. A gente fez uma live essa semana aqui no podcast com relação aos transportes de passageiros por motociclista, via aplicativos. Né? Então, isso sem uma regulamentação, né, sem uma fiscalização, nós vamos ter uma carnificina. Né? Nós vamos começar a aumentar a quantidade de passageiros sendo transportados via aplicativo, dentro daquela pressa, nada natural, a gente vai ter realmente uma carnificina. Mas nós precisamos tirar os veículos das ruas, não tem outro caminho. A gente, enquanto não conseguir priorizar o modal de transporte público, né, o Brasil inteiro ele vai sofrer com a quantidade de carros que diariamente estão sendo vendidos, a quantidade de carteiras que todo dia o Detran concede, né, em detrimento de nossas ruas que não têm um crescimento. As cidades elas são pequenas. E o ônus do trânsito rápido é uma das soluções. Né? Eu sei que João Pessoa está passando por um processo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a implantação dos BRTs, aqui em João Pessoa, né, para que a gente possa ter uma melhor fluidez no trânsito. Isso, João. Como você bem falou, né, nenhuma cidade do mundo ela se sustenta, né, incentivando o modal do automóvel individual. Então, é uma utopia quem disser que existe uma cidade do mundo preparada, né, e a exemplo, eu dou sempre nas minhas falas, a cidade de Chicago, né, nos Estados Unidos, que é uma cidade que ampliou demais, tem 7, 8 faixas numa avenida, numa via de trânsito rápido, e elas congestionam, elas não comportam você incentivar. Então, é aí onde o poder público ele tem que entrar, mostrar à população que a única forma de uma cidade ser sustentável é por meio dos transportes de massa. Então, aí é onde entra a questão, né, do sistema de BRS, que é o Bus Rapid System, né, são ônibus que trafegam, né, por vias exclusivas, por vias, né, num pavimento específico para esse tipo de transporte. Né? Aqui na capital, né, o prefeito Cícero Lucena, ele está em parceria com a agência francesa, e aí nós estamos em parceria com essa agência que vai financiar, né, a aquisição desse sistema de transporte público, e aí é uma parceria também com o governo do estado, né, a prefeitura entra com a contrapartida, o estado entra com outra contrapartida. Nós estamos, né, prevendo grandes terminais, né, de transporte público ali nas Três Lagoas, no Cristo Redentor, em Mangabeira e no Bessa. E aí, João, qual é a ideia? Nosso sistema de transporte público ainda está baseado, né, na década de 90, que são ônibus de menor capacidade, todos eles saindo dos bairros e direcionando para o centro da cidade. E esse modal de transporte público já está em desuso. Ele não é o modal, né, que consegue dar uma alta capacidade de transporte de passageiros. Então, a nossa ideia é construir esses terminais. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o terminal de Mangabeira, que vai estar ali ao lado do Centro Integrado de Controle e Comando. Né? Ali tem um terreno, já está reservado esse terreno. E esse terreno, ele vai... Todas as linhas que estão hoje indo para o centro, que vem de Valentina, Mangabeira, toda aquela região da Zona Sul, vão convergir para esse terminal. E desse terminal vai partir o ônibus de alta capacidade, que é o BRS. Então, ele vai ter uma faixa exclusiva para ele, seguindo ali pelo bairro dos Bancários, Avenida Pedro II, vindo até o centro da cidade, deixar os passageiros no terminal de integração metropolitana. O terminal de integração hoje do Varador, ele vai passar a ser integrado, né, com a rodoviária, com a ferroviária do outro lado. E aí o passageiro vai desembarcar lá e ter a opção de pegar esses outros modais ou ir resolver, né, os seus problemas no centro da cidade. Esses terminais também vão estar integrados, né, com a mobilidade ativa. Então, a ideia é que as pessoas também possam vir de casa de bicicleta, por meio de ciclovias ou ciclofaixas, deixa sua bicicleta nesse terminal, pega o BRS e se dirige ao seu destino. Então, também, esse é um grande desafio que nós temos, né, os técnicos da CEMOB, da parte de transporte, da parte de planejamento, a gente conseguir inserir
né, daqui para o final do ano, ou início da construção. Afinal de contas, o pavimento ele tem que ser trocado, João. Hoje o pavimento de asfalto que nossas vias têm hoje, ele não comporta o BRS. Ele é um ônibus com uma capacidade acima de 200 passageiros, então aquele peso o asfalto não comporta, então vai ser trocado esse pavimento de asfalto para concreto. Então vai ser uma faixa de concreto para ela aguentar essa alta capacidade de passageiros, né, por meio do peso do ônibus lá. Então, a ideia é iniciar já esse ano as obras de construção dos terminais, das vias, para aí sim, né, no próximo ano, se Deus quiser, está chegando aí os primeiros ônibus de alta capacidade aqui na capital. Já estamos também, né, mudando, né, também o combustível desses veículos, então o prefeito também já determinou que a CEMOB invista em transporte público elétrico, então a tendência é que toda a frota de ônibus vá sendo gradativamente substituída por ônibus elétrico, e aí esse ônibus elétrico ele tem todo um ganho para a sociedade, não só no meio ambiente, reduzindo a poluição, por mais que nossos ônibus hoje, a frota está sendo com ônibus do motor da linha Euro 6, que já é um bem menos poluente, mas não deixa de poluir. E já o ônibus elétrico ele tem uma poluição zero, ele é mais confortável, o veículo elétrico ele não tem aqueles trancos de partida, de frenagem que um veículo a combustão tem, então ele é bem mais confortável para o usuário. Então tem todo esse ganho aí para a questão tanto da mobilidade como também para o conforto dos passageiros. Então é outra tendência também a frota ser substituída por ônibus elétricos. Então é nesse sentido que a gente vem trabalhando. São mais de 300 milhões de reais o investimento que vai ser feito no transporte público da capital para que a gente tenha uma mobilidade sustentável e desestimule o cidadão a utilizar o seu veículo particular. Então é nessa seara aí que nós estamos trabalhando, né, nossos técnicos. Por enquanto, a sociedade ainda não consegue ver o resultado, porque está se terminando os estudos e os cálculos para a implantação, mas eu acredito que a partir do segundo semestre aí sim começa já as obras físicas e a população vai começar a ver a realidade da coisa. Coisa boa. Agora tem outro modal também que a gente precisa trabalhar, né? Para que a gente tire os carros da rua, a gente precisa ter um transporte público eficiente, mas precisamos também ter o transporte humano eficiente, ou seja, pedestres e as ciclovias, né? Então hoje o ciclismo tem feito parte da vida das pessoas. João Pessoa é uma cidade que tem muitos ciclistas, né? E eu queria ver contigo, César, como é que está a interligação entre as ciclovias, quais são os projetos de novas ciclovias, né? A interligação da ciclovia com o modal ônibus, né? Se a gente possa ter locação de bicicletas para quem tem. Eu tive no Rio de Janeiro, é fantástico, né? Você loca a bicicleta ali e anda sem nenhum problema, e isso facilita muito. Então, como é que está em João Pessoa a projeção, o planejamento para novas ciclovias e para as que estão funcionando hoje? Isso. Primeiro vamos falar do pedestre, né? Com relação ao pedestre, né, a gente veio com um investimento pesado, né, de reurbanização, de reordenamento dos passeios públicos aqui na capital. Então nós tínhamos, quando tinham calçadas, cada cidadão fazia a calçada do seu jeito, da sua altura, da sua forma, e isso era altamente prejudicial ao pedestre. Muitas vezes ele nem conseguia transitar pelas calçadas, então ele ia para a via pública com risco grande de ser, né, atropelado. Então a prefeitura ela vem num trabalho intenso, né, de requalificação dos grandes corredores. Agora mesmo estamos lá no corredor da Hildo Souto Maior, está sendo todo requalificado, né, um passeio plano, com acessibilidade, e isso traz a segurança ao pedestre, né, e o conforto dele transitar num passeio, né, já foi feito na Orla, na Avenida Epitácio Pessoa, na Ministro Zé Américo de Almeida, e a tendência é expandir. E todavia hoje, os prefeitos antigamente, João, e você deve ter conhecido isso, antigamente isso era até frustrante para nós, servidores de órgãos de mobilidade urbana, ao calçar ruas de bairros, né, bairros da Zona Sul, bairros da periferia, só fazia-se o calçamento. Sim. Não era feito o pavimento. Então, se o cidadão já tinha feito sua calçada, ótimo. Se não era na terra, na grama, no mato, o pedestre tinha nem onde transitar. Hoje não se admite mais isso. Então, toda via que a Prefeitura Municipal está realizando o calçamento, é realizado todo o pavimento, todo o passeio público, ele é feito já com piso tátil, já feito plano para que as pessoas... Inclusive, respeito à acessibilidade. Isso, né? respeito... Não só o pedestre, mas também o PCD, para que ele possa se Isso, então hoje é trabalhado a via como um todo. De lote a lote é feito toda a acessibilidade, o calçamento na via, para que todos os modais sejam atendidos, o pedestre e os veículos. Então isso aí é um trabalho intenso que a Prefeitura vem aí calçando mais de 1000 ruas,
com toda a acessibilidade para a população, com as rampas, né, para as passagens de nível dos cadeirantes, das pessoas com mobilidade reduzida. Então isso é um trabalho intenso e a gente vem trabalhando fortemente nisso para que a capital não tenha mais nenhuma rua, a meta é não ter mais nenhuma rua, né, sem um passeio público acessível e também sem o calçamento, né, as famosas ruas de terra. A meta do prefeito é zerar essa questão aqui na capital. Já com relação ao ciclista, nós temos um plano também ousado. Nós temos hoje 112 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas aqui na capital. Nossa meta é expandir em mais 80 quilômetros. Então nós estamos trabalhando agora com as ligações. Foram feitas muitas ciclovias e ciclofaixas, mas está faltando algumas conexões. Elas não estão conectadas. Seja por dificuldade do mobiliário urbano, seja por dificuldade da via. Mas a nossa missão, a determinação para a equipe técnica da CEMOB é que agora interligue. Então, os projetos estão prontos, nós estamos trabalhando na interligação, nós estamos vindo ali do bairro das Indústrias, passando pelo Grotão, pelos funcionários, vai interligar ali com o viaduto do Geisel, com o Cristo Redentor, centro da cidade, do centro da cidade, irradiando para a orla da capital. Hoje nós só temos a Beira Rio, né, com essa ligação direta. Nós queremos colocar o corredor Tancredo Neves, que é um pedido grande da população. Tem todo um pessoal que trabalha na construção civil, né, que mora ali pelos bairros de Mandacaru, Alto do Céu, que se desloca diariamente, né, para as construções da orla ali do Bessa, de Manaíra, de Intermares, e precisa ter esse tratamento com esse público que utiliza sua bicicleta, né? Afinal de contas, eles não têm condição de adquirir um veículo próprio e vão na bicicleta. E aí nós estamos trabalhando fortemente nessa requalificação do corredor Tancredo Neves para que ele volte a ter uma ciclovia. Lá foi construída, nas décadas passadas, uma ciclovia lá, porém ela foi invadida por construções irregulares, ela perdeu a sua eficiência e nós já temos um projeto de trazê-la para o canteiro central. Ela vai ser feita nos mesmos moldes da Avenida Ministro Américo de Almeida, né, da Beira Rio, toda no canteiro central, dá proteção, com árvores também, né, que dá um conforto térmico para quem está utilizando sua bicicleta. Então, a nossa missão é essa, aumentar em 80 quilômetros e também agora temos um novo desafio. Com essa expansão para 112 quilômetros que nós temos atual, vem agora também a missão de manter. Então, outra seara também é trabalhar com a manutenção, recuperação, afinal de contas elas desgastam, começa a ter buraco, a pintura se desgasta. Então, a gente vem com outra frente de técnicos da CEMOB, né, trabalhando com a revitalização. Nós agora estamos num período de chuva, mas tão logo as chuvas dê uma trégua, nós vamos ali revitalizar toda a ciclofaixa do Castelo Branco, toda a ciclofaixa da zona sul da cidade vai ser revitalizada para a população. Realmente agora a gente dá uma parada de todas as obras, né? Chuva começou, chuva tá chegou forte, e ela vai atrapalhar. Mas, César, deixa eu lhe fazer outra pergunta importante. Qual é a expectativa com a chegada desses 50 novos agentes, né? Eu sei que João Pessoa, se não me engano, hoje ele é o segundo lugar no Brasil em corridas de rua, né? E onde a CEMOB tem um papel importantíssimo, né? Especialmente o papel de conflito. Né? Porque você, naquele momento, você precisa fechar ruas, né? O cidadão que está trafegando precisa de mobilidade. Né? E aí, qual é a sua visão com relação a esse aumento, essa melhoria, né? Com a chegada desses novos agentes? A expectativa é muito grande e a gente fica muito ansioso, né, para a chegada desses novos 50 servidores, né, que nós vamos ter todo um ganho. Nós vamos conseguir ofertar mais segurança viária à população por meio desses agentes realizando uma fiscalização em alguns locais da cidade que, por falta de efetivo, muitas vezes nós não conseguimos dar aquele retorno que a sociedade nos cobra. Então essa equipe vem para reforçar, como também a gente vai conseguir atender a novos eventos que estão, né, se cadastrando, querendo vir para João Pessoa. Para você ter ideia, João, no final de semana passado, nós fizemos um teste aqui na capital bem ousado com relação ao Ironman. João Pessoa está se candidatando a trazer ao evento do Ironman. Só 4 cidades do Brasil realizam, né, essa prova do Ironman. Então, João Pessoa fez um teste aqui, foi um sucesso, envolveu João Pessoa, Bahia, Santa Rita e a Polícia Rodoviária Federal. Né? Para você ter ideia, largava do Largo de Itambaú e foi até próximo àquele condomínio Greenville, ali na BR-230. Passava da Hilton Souto, né? Isso, Hilton Souto Maior, estava lá de manhã, BR-230. Então foi todo um efetivo de vários órgãos envolvidos. E aí nós verificamos que João Pessoa tem condições de trazer uma prova desse nível. E esse tipo de evento, ele estimula todo o turismo da capital, traz todo um ganho para a nossa cidade. Não é só a prova em si.
Então, a CEMOB também, com a chegada desses novos agentes, vai conseguir atender a esses novos eventos que querem trazer para João Pessoa. João Pessoa é a queridinha do Brasil, né? A cidade que tem um amplo potencial turístico aí, tem a chegada dos novos resorts que estão em construção ali, na PB008, então tudo isso exige que a CEMOB se prepare. Perfeito. Então a chegada nesses novos 50 agentes, a gente vem mostrando à sociedade que está se preparando, ampliando o nosso efetivo, né, para garantir a segurança viária, seja no dia a dia, seja nessas grandes provas e eventos aí da capital. Deixa eu te falar uma coisa que me preocupa, já estamos caminhando para o final do nosso podcast, estatísticas de trânsito. Né? Eu sei que a CEMOB foi muito ousada, criou o Comitê de Estudos e Monitoramento da Ciência de Trânsito, né? Mas é um ponto que ainda nos preocupa no Brasil. Né? O Brasil não tem estatísticas confiáveis. Né? O Brasil fala de números, números que conflitam com o DataSUS, com as seguradoras, com as CEMOBs municipais, com os DETRANs. São dados bastante desencontrados. Então, quais são os passos que a CEMOB tem dado para que possa ter dados mais confiáveis para que a operações ela possa funcionar com mais segurança? Isso, João. Sem dados, fica difícil você dar uma resposta. Então, com números, com análise de dados, é que a gente consegue dar uma melhor resposta à sociedade. Então, mediante isso, nós criamos o Comitê de Estudos, né, de Sinistros de Trânsito, e aí nós começamos a trazer esses dados para dentro da CEMOB, trabalhar esses dados, coletando em todos os órgãos que estão envolvidos. Então, muitas vezes, esses dados estavam pulverizados. O SAMU tinha uma base de dados, o bombeiro tinha uma base de dados, o IPC tinha uma base de dados. E aí a gente chamou o Feito à Ordem, chamou essas instituições lá para dentro da CEMOB para a gente se reunir, coletar esses dados, ter os dados confiáveis de quantos sinistros estão ocorrendo na capital, quantas pessoas estão perdendo a vida e de que forma estão perdendo. A partir do momento que a gente faz essa análise, vem uma segunda etapa, que é o que podemos fazer para evitar, e aí muitas vezes é uma obra de engenharia, uma melhoria de sinalização, vamos lá investir. Mais campanhas educativas para conscientizar a população e também, por fim, o reforço da fiscalização. Então, a gente, nesse colegiado, a gente decide lá qual é a melhor ação e tem tido resultados. Para você ter ideia, um dos primeiros estudos de caso do comitê foi ali na Avenida Dom Pedro II. Né? O radar foi desativado por uma questão de troca de contrato e a falta desse equipamento, né, de controle de velocidade gerou vários sinistros graves ali. As pessoas desciam em alta velocidade, perdiam o controle do veículo, capotagens, que por mais capotagens, a população podia até ver todo dia um muro ali do IBAMA amanhecia destruído. Depois que nós colocamos de volta o equipamento de controle de velocidade, nós zeramos ali os sinistros. Não houve mais nenhum sinistro naquele local. Então, hoje, o pedido número 1 da população, João, a CEMOB, é a redução de velocidade. Seja por meio de fiscalização eletrônica, que aí nós aplicamos nos grandes corredores, nas vias de trânsito rápido, nas arteriais, seja por meio das lombadas físicas. Então, eu disse a você que a prefeitura vem investindo, né, em pavimentação das ruas. A partir do momento que pavimenta, o cidadão já pede uma redução de velocidade, porque as pessoas tendem a querer aumentar a velocidade. E aí esse excesso de velocidade tem gerado esse sinistro. Então, é nesse sentido que o SEMAT vem fomentando, trazendo dados, trazendo índices para que nós, que fazemos parte dos órgãos, né, do Sistema Nacional de Trânsito, possamos agir e frear esse índice tão alto que nós temos aqui no Brasil de sinistros no trânsito. Excelente. Conversamos hoje com Sanderson Cesário, o nosso amigo, um abnegado pelo trânsito, um agente de trânsito que é referência hoje no Brasil, né? E leva essa sua experiência para a CEMOB. Então, a CEMOB João Pessoa hoje também é referenciada em todos os lugares. E Cesário vem aqui trazer só esclarecimentos. Uma live riquíssima, né? Um podcast que realmente vai ficar no YouTube, vai ficar no Instagram, para que você possa conhecer mais sobre essas ideias. E para encerrar, Cesário, eu vou pedir para você, o que é que você espera da sociedade, né, do cidadão? Qual a contribuição dele para a construção de um trânsito melhor e mais humano? Isso, João. O que nós esperamos, né, é que a sociedade ela se conscientize, que ela tenha empatia, né? Afinal de contas, sem a ajuda da sociedade, nós não vamos vencer essa guerra, essa carnificina que nós temos aqui no nosso trânsito do Brasil. Então, a sociedade ela tem um fator fundamental. Cada cidadão plantando sua semente diariamente em respeitar as regras de trânsito, em respeitar o próximo no trânsito, nós vamos conseguir lograr êxito, reduzir esse índice. Nenhum órgão de trânsito tem o poder nem a capacidade sozinho
de coibir, de frear isso. Então, primeiro é a conscientização, cada um plantando a sementinha, seja nas suas ações, seja conscientizando seus parentes, seus amigos, numa roda de conversa em casa, numa roda de conversa de uma festa, de um barzinho, de chegar lá e dizer, ó, vamos beber, vamos, quem vai ser o motorista da vez? Está todo mundo de aplicativo para ir para casa. Então, a gente precisa levar esse tema do trânsito, né, para dentro das casas, para dentro das instituições. As pessoas precisam ir mostrar os exemplos. Os exemplos do que aconteceu, das tragédias, das vidas que foram perdidas, elas servem para que a gente aprenda e conscientize. Então, a gente precisa, né, que a população tenha esse conhecimento. Por isso que o Maio Amarelo é tão importante, que a gente massifique essa informação, mostre à sociedade o que está acontecendo no dia a dia. Né? Só quem sabe o que é um hospital de trauma, todo final de semana, bater recorde com mais de 100 atendimentos, né, de sinistros por moto. E quando a gente verifica os números, sinistros que podem ser evitáveis, 99% hoje dos sinistros são imprudências ou excesso dos condutores. Nós temos hoje veículos e motos modernas com todo o sistema de proteção que ele dá toda a segurança. Porém, se o cidadão não dirigir, não pilotar aquele veículo da maneira prudente, ele vai causar mortes. Então é isso, João. A gente espera que a sociedade se conscientize, procure entender as regras de trânsito, procure nos ajudar, né, contribuindo dia a dia, seja naquele seu pequeno deslocamento de ir na padaria comprar o seu pão ou de ir trabalhar. Nós precisamos da consciência da população. Aí sim nós vamos ter um trânsito seguro e uma sociedade, né, com 0 mortes no trânsito. Essa é a nossa missão. É isso aí. Nós encerramos mais um podcast Parada Obrigatória, onde você desacelera para debater o trânsito em todas as suas vertentes. Então, minha gratidão a cada um de vocês e convido para compartilhar esse conteúdo, para que mais e mais pessoas possam beber da sabedoria do amigo Santos Cesário. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.